Agora, a gente vai apresentar para você o que não é normal de acontecer. Quais são as alterações da memória que você tem que conhecer, que você tem que ficar atento. Vamos discutir agora o que é o comprometimento cognitivo leve e o que são as demências, as causas da demência e o que a gente deve fazer para esses pacientes com demência. Alguns indivíduos envelhecem com uma alteração cognitiva, com esquecimento, que não é normal, mas também não é tão grave a ponto de a gente chamar de demência. Isso recebe o nome de comprometimento cognitivo leve. Isso quer dizer o quê? Esse indivíduo, ele tem um esquecimento acima daquilo que é esperado, tá? Só que esse esquecimento, ele não interfere na realização das atividades de vida diária. O idoso portador dessa síndrome, dessa entidade, ele está naquele grupo que a gente já conversou no primeiro módulo, do grupo dos idosos em risco de fragilização. Por que isso? Porque esse indivíduo tem uma chance significativa de evoluir para uma demência, de evoluir para uma doença de Alzheimer. Por isso que ele é separado do grupo do envelhecimento normal. Na demência, o que ocorre? Na demência, o indivíduo ele já se torna frágil, ele já é considerado um idoso frágil. Então ele vai estar naquela classificação clínico-funcional que a gente viu na primeira unidade, ele vai estar no extrato ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, dependendo da sua capacidade do autocuidado e da realização de algumas AVDs instrumentais. Então, não se esqueça, a demência ela começa devagar, ela começa lentamente. Então esse idoso ele começa a perder algumas poucas atividades de vida diária instrumentais, um pouco mais complexas. E à medida que a doença evolui, ele vai perdendo inclusive a capacidade para o autocuidado. Então isso que é a demência. Então, você está vendo nessa tela que a incapacidade cognitiva é uma síndrome que pode ter várias causas. Pode ser uma demência, pode ser uma depressão, pode ser um delirium, que nada mais é do que uma confusão mental aguda, que é muito frequente naquele idoso que está com uma infecção urinária, com uma pneumonia ou que acabou de internar. É aquele idoso que você vai perceber ele confuso, ele desorientado, ele tendo alucinações, mas é uma coisa aguda que começou ontem ou anteontem, ele não era assim. E na medida em que essa doença aguda for tratada, esse sintoma melhora. E por último, uma das causas de incapacidade cognitiva são as doenças mentais, a esquizofrenia e aquela esquizofrenia que pode iniciar na velhice. Mas são causas menos importantes. O que você tem que ter atenção e entender melhor é o que acontece nas duas principais causas de incapacidade cognitiva, que é a demência e a depressão. Então vamos lá. A demência. A demência, então, é a principal causa de incapacidade cognitiva. É a principal causa de perda da autonomia, da capacidade de decisão. Existem várias causas de demência. A principal delas é a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é responsável por 50% a 60% dos casos de demência. Você tem que ter claro que outras causas de demência existem, além da doença de Alzheimer. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de demências que a gente chama de demências não Alzheimer. A principal delas é a demência vascular. É aquela demência que acontece naquele indivíduo que sofreu um acidente vascular cerebral, que teve derrame, ou um derrame grande, ou vários derrames pequenos. Então essa é a segunda causa de demência. E outras causas menos comuns, como por exemplo a demência por corpo de Levy, onde o indivíduo vai ter, além da demência, a alteração parkinsoniana, ele vai ter um parkinsonismo, ele vai ter alterações motoras. E por último, a demência frontotemporal, onde o indivíduo passa a ter alterações comportamentais precoces. Ele passa a ter uma hipersexualidade, ele passa a ficar desinibido, ele passa a ter um comportamento antissocial. E a memória dele está preservada. Então, algumas demências não afetam primordialmente a memória. Então, eu tenho que primeiro entender, saber que existem vários tipos de demência. Por quê? Cada uma delas vai ter um tratamento específico.
aqui o nosso objetivo não é discutir cada um dos tipos de demência, é mostrar para você que demência pode ser várias coisas, vários tipos, e eu tenho que saber o tipo de demência. Por quê? Tem algumas demências que são demências que a gente chama de reversíveis, são demências potencialmente curáveis. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo está com uma demência porque está com um problema na tireoide, com hipotireoidismo, porque ele está com uma deficiência de vitamina B12, porque ele bateu a cabeça, teve um traumatismo crânioencefálico. Enfim, existem várias causas de demência reversível. As outras causas de demência, elas não são curáveis, mas a gente pode melhorar muito a vida desse idoso e dessa família que convive com esse idoso com um quadro demencial. A doença de Alzheimer é inquestionavelmente a principal causa de demência. E é ela que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mostrando para você o que acontece. A doença de Alzheimer, ela começa na vida adulta. Então, aquele indivíduo que vai ter o Alzheimer aos 80 anos, ele já começou com alterações no cérebro dele aos 50 anos, tá? Só que são alterações muito lentas, elas são muito vagarosas. Elas vão se apossando do cérebro do indivíduo e a pessoa não percebe isso claramente. E muitas vezes nem a família. Então é por isso que a gente tem que ficar atento às funções cognitivas de todo indivíduo idoso. Porque a chance dela evoluir para uma doença de Alzheimer, ela é realmente significativa. Mas volto a insistir, a doença de Alzheimer não é normal da idade. Ela é mais frequente no idoso, mas ela não é normal. Ela é sempre um problema de saúde que tem que ser diagnosticado e tratado da melhor forma possível. Então, o que caracteriza a doença de Alzheimer é exatamente uma alteração da memória, daquilo que a gente viu agora há pouco. Então, num primeiro momento, existe uma região do cérebro que é comprometida por umas manchas, que a gente chama de placas senis, que são alterações, né, numa região do cérebro que se chama hipocampo, que é onde começa o processo de memorização. Então a pessoa vai ter dificuldade de aprender novas coisas. Então, aquilo que aconteceu ontem, anteontem, na semana passada, ela não vai conseguir guardar. Porque a primeira parte do processo de memorização, que a gente viu com o nome de codificação, vai estar alterado por conta dessas placas senis. À medida que essa doença evolui, essas placas vão se espalhando no cérebro, até essa pessoa perder completamente a sua capacidade de aprendizagem e esquecer tudo aquilo que ela aprendeu. Então, a doença de Alzheimer, ela começa afetando, alterando o processo de codificação. Depois, ela vai comprometer aquilo que já foi armazenado, aquilo que a pessoa já tinha aprendido. E, por último, ela vai comprometer, inclusive, as lembranças de coisas lá de trás. É por isso que você vai ver com muita frequência aquele idoso, na fase inicial da doença de Alzheimer, ele consegue ainda se lembrar de detalhes da sua festa de casamento ou da sua festa de 15 anos, mas não consegue se lembrar do que aconteceu ontem, do que aconteceu semana passada. Só na fase final da doença que a pessoa vai perder aquilo que ela armazenou, aquilo que ela aprendeu. Isso, gente, demora um tempo variável. Pode demorar de 2 a 15 até 20 anos. Esse tempo de evolução da doença de Alzheimer, ele é imprevisível. Um outro fato muito importante é que o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele normalmente é tardio. As pessoas não desconfiam dessa possibilidade. Nós temos dados que mostram que o tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico varia de 2 a 3 anos. Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção, as pessoas não valorizam o declínio cognitivo, ou seja, o esquecimento que o indivíduo tem, tampouco o declínio funcional. Por quê? Porque eles acham que isso é normal da idade. Então, na fase inicial da doença de Alzheimer, o que a gente vai perceber? Primeiro, esse idoso vai ter dificuldade de concentração, ele vai ter dificuldade de resolver os problemas relacionados às atividades de vida diária instrumental, como, por exemplo, cuidar do dinheiro, cuidar das finanças. Então ele vai ter dificuldade de pagar as contas, de resgatar os compromissos do cotidiano.
E além disso, ele está sujeito a vários, vamos dizer assim, vários golpes nessa fase inicial da doença. Então, por isso que o diagnóstico tem que ser feito precocemente para proteger o idoso dessas falcatruas que alguns vão fazer, porque vão perceber que ele está ficando esquecido. Além disso, esse idoso vai ter o esquecimento, esse esquecimento das coisas do cotidiano, ele vai ficar mais repetitivo, ele vai contar a mesma coisa várias vezes, vai perguntar a mesma coisa várias vezes. Você vai observar que no início da doença de Alzheimer, esse idoso ainda é independente para o autocuidado. Então ele toma banho sozinho, ele se veste, ele faz tudo das AVDs básicas. Ele vai ter dificuldade nas AVDs instrumentais, que são aquelas mais complexas. Se for um idoso mais expansivo, ele vai sempre tentar justificar por que ele não está conseguindo se lembrar daquilo que você perguntou. Então ele vai conseguir, vamos dizer assim, nos enganar muito bem. Só que ele não está enganando a gente porque ele quer. Ele não percebe, na maioria das vezes, o que está acontecendo. Então, o paciente, muitas vezes, vamos dizer assim, ele inventa uma resposta para aquela pergunta que eu fiz, para poder mostrar que ele está sabendo. Não que ele está percebendo que ele está com a doença de Alzheimer e quer enganar o médico, quer enganar o profissional de saúde. Ele não percebe o que está acontecendo. Isso é muito interessante. Na maioria das vezes, quem percebe o esquecimento não é o paciente, tá, gente? É a família, são as pessoas que convivem com ele. Então, são elas que percebem essa dificuldade que a pessoa está tendo para as atividades do cotidiano e que percebe o esquecimento. Na maioria das vezes, se você perguntar se esse idoso está esquecido, ele vai dizer que não, que está tudo bem, que a memória dele está muito boa. Bem, à medida que a doença evolui, já numa fase moderada, esse indivíduo vai ficar completamente incapacitado de fazer as atividades de vida diária instrumentais. Então, na fase moderada, ele já não consegue fazer nada do cotidiano, mas ele consegue ainda cuidar de si, ele consegue ainda tomar banho, se vestir, usar o banheiro e assim por diante. Então, ele ainda é independente para as AVDs básicas. Nessa fase, você já pode perceber algumas alterações comportamentais nesse indivíduo. Então ele começa a imaginar coisas, ele começa a ver coisas que ninguém está vendo, ou ele fica agitado, ou ele fica agressivo, ou ele fica apático. Então essas alterações comportamentais, elas ficam mais exuberantes na fase moderada da doença. E é isso que vai dar trabalho para a família. É isso que vai aumentar, digamos assim, o fardo do cuidador. O trabalho que ele vai dar no seu cotidiano. Então, nessa fase, a conversa com o idoso já é uma conversa mais difícil. O discurso dele já é empobrecido. As pessoas já estão percebendo claramente que há alguma coisa errada. Nessa fase, fica praticamente impossível esse idoso continuar fazendo as coisas sozinho. Então, tem que ter uma proteção maior da família. E uma das coisas que mais dão estresse, que mais dão trabalho para a família é a questão do controle financeiro, que vai exigir realmente muita criatividade da família para poder protegê-lo. E outra coisa que dá muito trabalho na fase inicial e já na fase moderada é, vamos dizer assim, a direção veicular. É aquele idoso que ainda dirige. Quer dizer, não é raro a gente ver idosos numa fase moderada da doença de Alzheimer que ainda continuam dirigindo. Eles têm que ter muito cuidado, porque é muito perigoso e é absolutamente proibido nessa fase da doença. Bem, na fase avançada, tudo aquilo se agrava, tudo aquilo que piora. Agora, esse idoso já não consegue cuidar de si. Ele já não é independente para as AVDs básicas. Então, ele já vai precisar de ajuda para tomar banho, para se vestir, para usar o banheiro. Depois ele vai perder o controle dos esfíncteres, ele vai perder a capacidade de controlar a urina, vai perder a capacidade de se locomover de forma adequada, ou seja, ele vai ter dificuldade na transferência e, por último, ele vai ter dificuldade, inclusive, para alimentar-se sozinho. Então, isso, volto a insistir, não é de um dia para o outro. Isso demora anos para acontecer. Mas é importante você, cuidador, saber disso para você prever, para você antecipar o que pode acontecer.
A doença de Alzheimer, ela tem tratamento com remédio? Tem, não há dúvida. Então é importante definir o diagnóstico para proteger o paciente, porque a doença de Alzheimer, ela não tem cura, não tem como a gente curar a doença de Alzheimer. Mas a gente pode melhorar muito a vida do idoso e da família desse idoso. Mais importante que o tratamento farmacológico é o manejo do cotidiano desse indivíduo. São os cuidados intensivos que a família vai ter que proporcionar ao idoso, e particularmente você, que é o cuidador desse idoso. Então, é importante ficar atento aos problemas ambientais. Então, a adaptação ambiental é fundamental. O ambiente onde o idoso vive, ele tem que estar preparado para aquele idoso. Ele tem que ser seguro, ele tem que oferecer conforto para esse idoso. Além disso, temos que ter muito cuidado com ruídos, com iluminação. É muito frequente o idoso ficar mais confuso, mais agitado, num lugar mais barulhento, num dia de festa, num dia onde todo mundo se reúne na casa desse idoso. Como a gente já viu, o controle das finanças também é fundamental. Tá? É muito importante discutir com a família a questão da interdição e da curatela. Quer dizer o quê? É você proteger esse idoso, né, de decisões financeiras que podem prejudicá-lo, interditando. Ou seja, ele se torna incapaz de responder pelos atos da vida civil. Então, isso tem que ser definido pela família, tá? Qual é o momento dessa interdição? Uma outra coisa que é muito importante é como falar com esse idoso. As técnicas de comunicação. Você tem que ter muito cuidado com a fala. Você tem que ter uma fala mais tranquila. Você tem que ser mais claro, falar mais pausadamente com esse indivíduo. Então não se esqueça que esse indivíduo está tendo um problema na sua cognição. Então ele não compreende bem o que é falado. Muitas vezes ele não compreende mais nada. Na fase avançada da doença, você não consegue mais com que ele entenda o que você está falando. E muitas vezes você não entende o que ele fala. Então, por isso que as técnicas de comunicação são muito importantes para o cuidador, para você entender como fazer. O indivíduo com quadro demencial, né, na sua fase moderada, avançada, e mesmo na fase inicial, ele tem que ter uma rotina clara, uma rotina definida, desde quando acorda até quando vai dormir. Então, nós temos que organizar o dia desse idoso. Um dia cheio de novidades, cheio de mudanças de horário, é extremamente deletério, é extremamente agressivo para esse idoso. Ele vai ficar mais confuso. O principal tratamento da doença de Alzheimer é a rotina. Então, não é raro a gente ver famílias que se organizam para que o idoso passe uma temporada na casa de cada filho. Então, olha, uma semana fica com o filho, na outra semana fica com outro filho e assim por diante. Isso é extremamente desaconselhável. Por quê? Cada mudança de casa é uma mudança radical na rotina. Isso é extremamente prejudicial para esse indivíduo. Além disso, nós temos que oferecer alguns estímulos para a memória desse idoso. Então, desde jogos até atividades de socialização e de lazer. Então, a estimulação da memória é fundamental. E para isso é importante a gente saber qual que é a fase que esse idoso está, para saber qual que é a estimulação mais adequada. O que a gente não aconselha é você ficar perguntando para o idoso para ver se ele acerta a resposta. Isso é extremamente prejudicial. Isso vai irritar o idoso, vai deixá-lo mais ansioso. É absolutamente desaconselhável você ficar testando o idoso. O uso do banheiro. Esse idoso ele vai desaprender a usar, vamos dizer assim, os ambientes da casa. E o banheiro é um ambiente extremamente complexo, digamos assim, né? Desde do banho, o uso do vaso sanitário, a higiene. Então, existem várias técnicas que podem facilitar a rotina, o uso do banheiro para esse idoso continuar independente o maior tempo possível, tá? E por último, os cuidados com a alimentação. Então, os cuidados com a alimentação são extremamente importantes. Então, não se esqueça que esse idoso, primeiro, muitas vezes ele vai dizer para você que ele já almoçou, que ele não precisa almoçar porque ele já almoçou. Então, ele não está mentindo, ele simplesmente esqueceu que já almoçou.
Bem, então esse manejo do paciente, do idoso com doença de Alzheimer, ele é extremamente importante ser feito da melhor forma possível. E você tem que ter isso claro. Você tem que estar realmente, ser um conhecedor de como manejar o cotidiano desse indivíduo. Por isso que é fundamental essas orientações. Por isso que nós trouxemos para você alguns vídeos que mostram algumas técnicas, algumas ações da terapia ocupacional que podem facilitar a vida do idoso e a sua vida. Olá, eu sou a Evelyn, eu sou Helena, nós somos terapeutas ocupacionais e nesse vídeo será apresentado algumas formas como este profissional pode auxiliar nos cuidados com o idoso. O terapeuta ocupacional, ele é um profissional responsável por avaliar as atividades do cotidiano, com o objetivo de proporcionar maior participação, independência e autonomia do indivíduo, observando sempre quais são os facilitadores e as barreiras para a realização dessas atividades. Então, toda intervenção do terapeuta ocupacional é individualizada, sendo modificada de acordo com as particularidades físicas e cognitivas daquele idoso, assim como aqueles aspectos ambientais e sociais onde ele está inserido. Então, cuidador, agora eu vou passar orientações sobre o que pode ser realizado para potencializar a participação, a independência e a autonomia desse idoso nas atividades aí na casa de vocês. Então, algumas das estratégias que podem ser utilizadas são as seguintes. Você, junto com o idoso, vão montar uma rotina estruturada, com atividades significativas para o idoso e de acordo com os horários do dia, manhã, tarde e noite. Essas atividades devem englobar tanto aquelas atividades básicas do dia daquele idoso, escovar dente, tomar banho, alimentar, dormir, quanto aquelas que ele for incluído na rotina da casa. Colocar o lixo para fora, passar um pano na casa, assim como aquelas que são prazerosas para aquele idoso. Ver televisão, fazer uma costura, e isso vai variar de idoso para idoso. Por isso a necessidade de construí-la junto com esse indivíduo. É necessário manter os ambientes sempre organizados, colocando sempre aqueles utensílios que forem necessários para a realização das atividades. Enquanto as atividades forem realizadas, é necessário que você incentive o idoso a realizar as escolhas direcionadas às situações do cotidiano. Quando você, cuidador, for oferecer algum alimento para o idoso, leve duas opções. Por exemplo, idoso, você aceita uma banana ou uma melancia? E quando o idoso for se vestir, ofereça mais de uma opção também. Você gostaria de se vestir com essa blusa azul ou essa blusa cinza? Esse processo de escolha é necessário, mas é preciso que o cuidador limite em poucas opções, assim como foi apresentado. Quando você for comunicar com aquele idoso, for dirigir a fala àquele idoso, utilize sempre frases curtas e comandos simples. Fale as etapas da tarefa separadamente, para que ele não se confunda. Você, cuidador, pode usar de gesticulações. Por exemplo, vamos tomar banho? Lave o seu braço esquerdo. Pegue a banana com a mão direita. Realize sempre as atividades com o idoso. Então, permita a ele que faça etapas que ele tenha capacidade, assim como auxilie ele naquelas que ele apresenta maior dificuldade. É necessário que você mantenha o idoso ativo naquelas atividades significativas para ele. Então, você, cuidador, pode incluir esse idoso na rotina dos cuidados da casa.
Essas orientações foram passadas para serem utilizadas em diversas situações do dia a dia. Agora, exemplificaremos o possível uso dessas estratégias em uma das atividades do cotidiano, que é a atividade de alimentação, com o intuito de proporcionar melhora no desempenho e da participação do seu familiar em casa. É importante, cuidador, que o idoso sempre realize a atividade de alimentação em um ambiente próprio para favorecer a realização independente e segura dessa atividade. Durante a alimentação, os utensílios devem ser simples, de cores que tenham contraste com a cor do forro da mesa. Então, cuidador, é importante que seu familiar ele seja posicionado numa mesa, sentado em uma cadeira confortável, que permita que ele posicione os seus pés no chão e que encoste no encosto da cadeira. E em cima dessa mesa, que sejam colocados somente os utensílios que sejam necessários para aquela refeição, como no momento do almoço, deixar apenas o prato, os talheres e o copo. Em alguns casos, podem ser necessários o uso de adaptações dos utensílios, para potencializar a independência do idoso, como pratos fundos com bordas, copos com alças, forros de mesas com antiderrapante e, caso necessário, talheres presos à mão. O ambiente deve estar tranquilo, a televisão deve estar desligada e o diálogo deve ser apenas o essencial. Você viu várias técnicas, então, da terapia ocupacional que podem ajudar muito. Agora, o que mais causa problema, o que mais dá impacto, fardo, sobrecarga do cuidador são os sintomas comportamentais. Os sintomas comportamentais na demência são extremamente diversos, difíceis de serem tratados, vamos dizer assim. Então, um dos primeiros sintomas que a gente vê que pode acontecer no paciente com a demência de Alzheimer e outras demências é uma alteração do seu comportamento sexual. Então, isso traz muito impacto na família. É aquele idoso que era tranquilo, era comportado e agora ficou mais agressivo, ele ficou mais explícito nos seus desejos sexuais. Então, isso causa um impacto muito grande na família. Então, às vezes o idoso começa a se masturbar na frente dos outros, a tirar roupa na frente dos outros, a mexer às vezes até com a filha, com a neta. Então, isso é muito impactante para a família. O que você, cuidador, tem que explicar para a família é o seguinte: olha, essas alterações sexuais, elas não são daquele indivíduo, elas não são daquele seu pai ou do seu avô, são da doença. A doença é que faz isso, não é a pessoa. A segunda alteração que é muito comum e muito impactante para a família é a agitação. É o que a gente chama de agitação psicomotora. É aquele idoso que não para, ele fica agitado, ele não para quieto, ele não consegue prestar atenção em nada. Então você vai ter que usar muita criatividade para tentar ver se ele se interessa por alguma coisa para deixar de ficar agitado. Isso realmente é um desafio. Além disso, você vai ver, você vai perceber que esse idoso ele começa a dizer coisas que não são reais, que não estão acontecendo. Inclusive, pode acusar as pessoas de algo que não está acontecendo. Então, nós temos que ter todo cuidado nessas situações. A gente recomenda que, no momento dessas alterações comportamentais, você nunca discorde do idoso. Você nunca tente explicar para o idoso, porque ele não vai entender, ele não vai concordar. Você vai ter que concordar com ele e tentar mudar o foco da atenção dele. Então, você não pode levar, vamos dizer assim, o que ele fala sobre você para o lado pessoal, porque ele vai, às vezes, agredir ou verbalmente ou através de comportamentos. Então você vai ter que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com essas alterações do dia a dia. E a melhor forma é como? É você estando bem preparado para esse cuidado. É você estando bem consigo mesmo. Porque o esforço diário será muito grande. E é por isso que é importante as atividades, esse idoso ser ocupado com coisas que ele gosta. Então, você, cuidador, tem que estar atento, tem que entender o histórico de vida desse indivíduo para saber o que ele gostava de fazer e tentar proporcionar a ele prazer, lazer nessas atividades que ele previamente gostava.
Outra alteração que vai exigir um controle, que vai exigir uma dedicação grande, é aquele idoso que tem o que a gente chama de perambulação, que ele fica andando e tenta fugir de casa. Então, na fase inicial da doença de Alzheimer, esse idoso anda, ele não está parado, ele não tem problema motor. Ele só vai ter problema motor, né? Ele só vai ter problema para andar na fase moderada e avançada da doença. Então ele vai querer sair de casa. E muitas vezes ele vai dizer que aquela casa não é a casa dele. Isso é muito frequente no final do dia, que a gente chama de fenômeno do entardecer. À medida que o dia vai ficando mais escuro, o idoso vai ficando mais agitado. Ele começa a ficar mais agressivo, mais agitado e começa a falar coisas que não estão acontecendo. É o momento do dia mais difícil, lá pelas 5, 6 horas da tarde. Então, nesse momento, você não vai discordar. Você não vai querer que ele entenda que é a casa dele. Ele não vai entender. Ele tem certeza absoluta que não é a casa dele. Então você vai ter que distraí-lo com alguma coisa. Muitas vezes é necessário que você saia com ele de casa, simulando que você está indo para a casa dele. Eu tive um caso muito interessante, que a família ela lidava com isso de uma forma muito interessante. Ela chamava um táxi, né? Esse táxi pegava esse idoso com o seu cuidador e eles iam dar uma volta no quarteirão, dar um passeio. Quando ele voltava para casa, pronto, ele já tinha esquecido que aquela não era a casa dele. Então, para você perceber que não há uma fórmula mágica para a gente contornar esses sintomas comportamentais. Vai depender muito da sua paciência e da sua criatividade. Por isso que é importante você conhecer bem esse idoso, essa família, para poder utilizar de várias técnicas para poder distrair esse indivíduo. A distração, a ocupação é a melhor forma da gente tratar os sintomas comportamentais. Outro sintoma comportamental frequente são as alucinações. O que é alucinação? É aquele idoso, ele vai passar a ver coisas que não existem, ou passar a ouvir coisas que não são reais. Só que ele acredita naquilo, aquilo para ele é real. Por isso que a gente aconselha a você não discordar dele, para você não falar para ele que aquilo é da cabeça dele, que aquilo não está acontecendo. Ele vai agredir, ele vai ficar irritado com você. Então você vai simplesmente concordar com ele e vai tentar distraí-lo. Vai tentar mostrar, não, realmente ali tem um animal diferente, mas eu vou lá e vou espantar esse animal. Então você tem que entrar no mundo dele. Você tem que fazer parte do mundo dele e não querer que ele venha para o seu mundo. Esse idoso, ele tem uma alteração na sua cognição. Ele é incapaz de compreender as coisas como você compreende. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para tentar entrar na realidade dele e, a partir daí, tentar melhorar a vida dele nessa realidade que ele vive, que não é mais a nossa realidade. Então, isso tem que ficar muito claro para você. Não é raro a gente ver cuidadores, familiares, tentando explicar para o idoso que aquilo é perigoso, que aquilo não pode ser feito, que aquilo não é verdade. Olha, isso só atrapalha e só traz complicação. Isso só piora a situação do idoso. Como a gente já falou, é frequente isso que a gente chama de ideias delirantes. Ele inventar coisa que não está acontecendo. Então não é raro aquele idoso falar que você, né, cuidador, está roubando o dinheiro dele. Por quê? Ele guarda o dinheiro dele e não sabe onde guardou. Então ele vai acusar você. Então você tem que ter muito cuidado nessa hora. Você não pode levar isso para o lado pessoal e explicar para a família que isso é frequente na doença. Da mesma forma que ele pode dizer que o cônjuge, que a esposa ou que o marido estão traindo ele. É a ideia delirante de infidelidade. Isso é muito frequente na doença de Alzheimer. Então você vai ter um papel muito importante para explicar para a família que aquilo é da doença e que aquilo pode ser tratado com esse manejo, vamos dizer assim, comportamental, ou seja, a família sabendo lidar com isso, e alguns medicamentos podem ajudar muito o manejo desses sintomas comportamentais. Agora, a maioria das famílias vão falar a dificuldade na hora do banho, tá? Problemas com o banho. Então, o banho é um momento estressante, né, no dia a dia desse idoso. Então, você também vai ter que ser muito criativo para poder convencer esse idoso para tomar banho. Por quê? Desde o início, você vai perceber que esse idoso ele vai dizer que já tomou banho, que não precisa tomar banho.
Então você vai ter que convencê-lo de que ele deve tomar banho. Às vezes a palavra banho assusta. Então use outras palavras. Olha, vamos lá, refrescar. Você vai ter que usar várias estratégias para convencer esse idoso de se banhar. Agora, não vale o enfrentamento. O enfrentamento só vai trazer problema, só vai piorar a situação. E muitas vezes você vai ter que abrir mão do banho. Então, a gente tem vários pacientes que a única forma que deu certo foi tomar banho de sim, dia não, por exemplo. Então, olha, isso vai depender de cada caso. Volto a insistir, não há uma fórmula mágica para a gente resolver esses problemas. E é por isso que a gente aconselha muito o cuidador, os familiares, participarem de grupos de apoio. Porque nesses grupos de apoio de pacientes com doença de Alzheimer, você tem várias estratégias que as outras famílias utilizaram que deram certo. E quem sabe não podem dar certo para o idoso que você está cuidando. Da mesma forma, o problema do vestuário. Olha, muitas opções de roupa não são adequadas. Como você viu a terapeuta ocupacional falando, tudo no dia a dia do idoso vai exigir uma técnica, vai exigir um aprendizado, vai exigir estudo por parte de você para entender como lidar com aquilo, sabendo que cada caso é um caso. Por isso que é muito importante o cuidador ter paciência, ele saber lidar com isso, ele ter realmente capacidade de conversar com o indivíduo agitado. Então, isso vai exigir muita paciência. E além disso, obviamente, vai ter situação que mesmo você usando toda a sua criatividade, todas as técnicas que você aprendeu no curso, você não vai conseguir. E aí é importante a participação do médico, do enfermeiro, da equipe de saúde, para ajudá-lo nesse cuidado com os sintomas comportamentais. Bem, a gente viu então o que é demência, os vários tipos de demência e as fases da demência. Espero que você tenha entendido o que ocorre no paciente com a doença de Alzheimer.